Oi, gente, eu sou a Karen. E eu sou a Kiara. E hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra, mais especificamente o porquê dela ter acontecido, beleza? Mas antes, para dar uma pequena contextualizada, a gente vai fazer um pequeno resumo da Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra está diretamente ligada com a Segunda Guerra. Então, bora lá. Galera, a Primeira Guerra ela foi um conflito que aconteceu de 1914 a 1918 e os principais cenários dessa guerra eles aconteceram no continente europeu. Desde o século XIX, as potências europeias tinham uma rixa sobre o domínio de suas colônias na Ásia e na África, o que gerou a corrida armamentista, que é quando um país começa a se proteger belicamente falando por medo de outro país e esse outro país também fica com medo e começa a se armar, gerando uma corrida armamentista. O que deu início à Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ou em alemão, Franz Ferdinand, na Bósnia em julho de 1914. O saldo desse conflito foi de 10 milhões de mortos. A guerra acabou devido ao Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha como a culpada por essa guerra. Porém, esse tratado não contava com um serzinho raivoso e bigodudo chamado Adolf Hitler, que insatisfeito buscaria a vingança. Agora vamos ao que realmente interessa. No final da guerra, a sociedade alemã tinha na cabeça a ideia de que a derrota na guerra tinha sido injusta. Se somarmos isso ao fato da grande humilhação que a Alemanha sofreu por conta do Tratado de Versalhes, que limitou o número de soldados e também obrigava a nação alemã a pagar uma indenização muito alta e a entregar suas colônias para aqueles que a haviam derrotado, dá pra gente ter uma vaga ideia de como era o sentimento alemão naquela época. Como se a situação alemã ciente, na década de 20, a Alemanha encarou uma crise econômica que levou o país à falência. E essa situação foi agravada com a crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, que acabou reforçando a crise da democracia liberal, o que levou a alguns movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. A Segunda Guerra ela teve como causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. E essa postura alemã refletia a ideologia dos nazistas que alcançaram o poder em 1933. Como já dito, os nazistas ocuparam o poder em 1933 e o líder do partido nazista, Adolf Hitler, iniciou a campanha de recuperação alemã, de doutrinação da população e de perseguição às minorias, algo que conhecemos hoje como o Holocausto. A Alemanha, ao recuperar a economia, partiu para o rearmamento, que era um desafio claro a determinações do Tratado de Versalhes. Os franceses e os ingleses não fizeram nada, porque eles temiam que esse tal desafio pudesse levar a Europa a uma nova guerra, e eles queriam evitar essa experiência o máximo possível. À medida que a Alemanha se fortalecia militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir um Lebensraum, ou espaço vital que os nazistas tanto invejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente já haviam sido ocupados pelos germânicos. Esse é o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, uma raça pura para os nazistas. O expansionismo alemão ocorreu em três momentos distintos. Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, que ocorreu em 1938, evento conhecido como Anschluss. Em 1939, os alemães manifestaram interesse de invadir e anexar a região que hoje é conhecida como a Tchecoslováquia. E após negociações conduzidas pelos britânicos e pelos franceses, os alemães tiveram essa autorização e anexaram essa região ao seu território. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu surgiu no final da Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e russos. A guerra de Hitler contra os poloneses se deu até meados de 1939. A invasão da Polônia, porém, não seria aceita pelos ingleses e franceses. Os dois países, Inglaterra e França, haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais se encerrassem na Tchecoslováquia.
Mas o que Hitler não esperava era que os ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Por isso, em 1º de setembro, ele ordenou a invasão à Polônia, tendo como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque ele havia sido forjado pelos nazistas. 2 dias depois desse suposto ataque, os franceses e os ingleses eles responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. E esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, esse foi o episódio do podcast de hoje. Se vocês quiserem assistir mais, é só entrar no nosso perfil e tchau! É isso, tchau!